Olá, eu sou o professor Henrique Baumgart. Eu estou agradecendo aqui o convite do professor Alevato para apresentar para vocês uma coisa muito interessante e esclarecedora, que é a diferença entre osteopatia e quiropraxia, que é uma dúvida que rola o tempo todo sobre isso. Eu sou o professor Henrique Baumgart, eu sou professor de educação física, eu sou fisioterapeuta, eu sou especialista em psicomotricidade, eu sou especialista em osteopatia, mestre em educação e desenvolvimento humano. Não sou pesquisador, eu sou um estudioso de longa data e o que eu tenho para mostrar para vocês aqui em todos os lugares é a minha experiência. Então, eu sou um estudioso que estou sempre tentando fazer o possível para me manter super atualizado. A minha experiência não é pequena, eu sou da área da saúde, eu sou concursado do Hospital Central do IASERJ há 35 anos e sou professor de uma universidade particular há 42 anos. O meu hospital é um hospital de grande porte, onde eu pude desenvolver muita coisa, muita habilidade, muita experiência, e estou à disposição de vocês para que vocês possam me procurar para eu esclarecer se vocês tiverem alguma dúvida, tanto hoje como no futuro. Eu tenho a dupla formação, eu tenho formação por 3 escolas diferentes de osteopatia e uma de quiropraxia, por isso que eu vou estar com um certo conforto para explicar a diferença entre osteopatia e quiropraxia. Na verdade, é mais semelhante do que diferente. Só no que a gente sabe que não existem duas coisas iguais. Isso aqui é uma revisão narrativa, onde não haverá demonstração prática. Se vocês um dia tiverem interesse, a gente pode fazer isso presencialmente. É só conversar com o Alevato e ele providencia que a gente possa fazer isso. E isso tem um conflito de interesse, sim, porque eu vou estar comparando as duas ciências e podendo, com conforto, fazer algum tipo de crítica que possa acontecer aqui no decorrer do meu discurso. O meu objetivo aqui é esclarecer. O meu objetivo aqui não é vender nada, o meu objetivo aqui não é fazer uma competição entre as técnicas, é simplesmente esclarecer. Como sempre existe dúvida em tudo. Um dos grandes exemplos é a diferença entre o Alibaba e o AliExpress. Tem diferença, né? Existe uma diferença e existe uma semelhança. Como existe uma diferença e uma semelhança entre o jiu-jitsu e o judô. Ambos usam kimono, ambos têm como objetivo um ippon, ambos têm como objetivo superar as diferenças. A osteopatia é diferente da quiropraxia, porém, existe uma palavra complicadíssima chamada mercado. O mercado é o mundo da disputa. Todo mundo disputa algum espaço no mercado. Então, a osteopatia ela é uma especialização médica, a quiropraxia é uma graduação. Ambas são da área da saúde, ambos têm como objetivo a saúde de um paciente, a saúde de uma pessoa, a saúde de um cliente. E os programas são completamente diferentes e as atenções são completamente diferentes. Então, a osteopatia é uma especialização médica. E se você pesquisar, vocês vão ver que é uma medicina osteopática. Todas as citações de osteopatia são voltadas para a medicina. A quiropraxia, ela não é uma medicina, ela não tem o menor interesse na medicina. Ela não faz a menor questão de discutir doenças e remédios, patologias. Então, são parecidas, mas são muito diferentes.
As diferenças são que quem criou a osteopatia foi um médico que estava, de certa forma, desgostoso da medicina da época. Quem descobriu a quiropraxia, quem desenvolveu a quiropraxia, foi um autodidata, que, na verdade, ele era um curioso, diferente do estilo da osteopatia, que já era médico. Ambos em épocas muito próximas, mas muito próximas, e dizem os comentaristas que o Steele ficou curioso para conhecer a quiropraxia e o Daniel Palmer foi visitar a escola de osteopatia para também matar uma curiosidade, para ver o que acontecia lá. Na verdade, existe no Brasil um conflito mais de status. Quem é osteopata, quem usa a osteopatia no Brasil, são fisioterapeutas especialistas em osteopatia. Na quiropraxia, ainda existe um status confuso, onde aparecem técnicos, graduados e fisioespecialistas. Então, quem é técnico fala mal do graduado, quem é graduado fala mal do fisioespecialista, o fisioespecialista ele fala mal de todo mundo, mas na verdade, o ideal, o que se espera é que um dia só haja a graduação em quiropraxia. O fisioterapeuta especialista em osteopatia, ele vai continuar fazendo osteopatia. E o graduado em quiropraxia vai viver de aplicar a quiropraxia, de desenvolver a sua profissão em quiropraxia. As técnicas são parecidas, mas são completamente diferentes. A osteopatia ela visa as aderências da face, a rigidez do colágeno. Por isso que grande parte das suas técnicas, das suas aplicações, da terapia manual, a medicina manual, são funcionais, para recuperar a funcionalidade. Então, ela está sempre voltada com o recuperar. Enquanto que a quiropraxia ela tem uma filosofia onde ela ajusta a estrutura, ajusta a biomecânica, mas com outro objetivo, não é o objetivo da doença, é o objetivo da perpetuação da saúde. Eles tentam filosoficamente fazer essas interferências na estrutura e na biomecânica antes de uma doença, antes da patologia se instalar. Então, os objetivos são diferentes. Aqui entre nós, a osteopatia ela entra depois, a quiropraxia tenta entrar antes das coisas acontecerem. Então, essas diferenças e semelhanças são próximas, mas, como eu já disse, são semelhantes e diferentes. A osteopatia é uma medicina que tenta atuar em cima da anatomia, da fisiologia, com o objetivo de cura. A quiropraxia ela vai verificar as assimetrias que são anatômicas, que são reflexas através do sistema nervoso, absolutamente sistema nervoso. Por isso que ela é interpretada como uma filosofia e, na verdade, essa interpretação ela evoluiu para uma afirmação. É uma filosofia e uma arte. A osteopatia nasceu da frustração da medicina da época. O Steele estava muito frustrado com a perda dos pacientes por uma impotência da medicina fazer o seu papel, que era curar. E a medicina já era uma ciência. A quiropraxia nasceu da curiosidade do David Palmer e se tornou uma arte de preservar a saúde. Então, essa curiosidade levou a ele a desenvolver uma filosofia de trabalho, uma filosofia de ação que atua em cima de não perder a saúde,
investir na manutenção da saúde. E aí tem uma discussão entre ambos que diz que o cientista odeia o artista, porque a gente sabe que o cientista faz é completamente diferente do que o artista faz. E o que o artista faz, nem sempre o cientista consegue fazer. Então, existe uma guerra entre o cientista e o artista, e ambos, no meio dessa discussão, se odeiam. Aqui estão as primeiras escolas, as primeiras residências dessas ciências. A osteopatia nasceu em Kisqueville e a quiropraxia em Devonport, estados diferentes com 300 quilômetros de distância. Na época deles, 300 quilômetros de distância era uma distância considerável. Então, dificilmente uma pessoa saía de uma cidade dessa para visitar outra. Precisava que houvesse um interesse, uma curiosidade muito grande. As escolas evoluíram, a medicina frequentou a universidade, a quiropraxia, o colégio, mas ambos são um ensino de formação superior, só que você, para fazer a osteopatia, você tem que primeiro cursar a medicina. E você, para cursar a quiropraxia, você entra direto para o curso de quiropraxia. Por isso que fica cada vez mais claro que a quiropraxia não tem interesse em medicina, tem interesse na pessoa. E aí as coisas foram evoluindo, entraram no século XX. No século XX, muita coisa se desenvolveu, muitos autores que tinham trânsito tanto na quiropraxia como na osteopatia desenvolveram metodologias, técnicas, filosofias, conceitos que cada dia que passa elas atendem melhor às necessidades dos pacientes e atendem melhor às necessidades da pessoa. Então, o Henri Gillet era um quiroprático que tinha um trânsito livre, e ele foi o primeiro a dizer que osteopatia, quiropraxia, fisioterapia e ortopedia eram similares. Eram similares porque o objetivo era atender quem? Atender a pessoa. Só que a osteopatia, por ser medicina, ela atendia depois que a patologia estava instalada. E a quiropraxia, como ela caminhava num ambiente mais paralelo, ela tem até hoje o interesse não só de corrigir, mas também de manter essa pessoa depois da correção corrigida. Manter essa pessoa com 100% do seu desempenho possível de ser aplicado e de ser vivido. A primeira escola de osteopatia no Brasil chama-se BO, funciona até hoje, foi fundada por Bernard Keff. A primeira escola de quiropraxia foi fundada por Matheus de Souza, em São Paulo, que se chamava IBRAC. Ambos são contemporâneos, ambos, lamentavelmente, faleceram e deixaram o seu material, o seu legado aqui para nós. A primeira publicação de osteopatia em língua brasileira foi esse livro vermelho aqui, publicado pelo François Ricard, que já é da Escola de Osteopatia de Madrid, e o primeiro livro de quiropraxia foi publicado por Matheus de Souza, que é esse livro de capa preta. Mais uma vez eu falo que a osteopatia foi de origem médica e a quiropraxia de origem autodidata, a partir da curiosidade e a partir da insatisfação do médico. A osteopatia ela começou a trabalhar no paciente pela lei da artéria. Claro que isso se desenvolveu, isso mudou, a ciência comprovou uma série de outras afirmações muito interessantes, aonde a osteopatia hoje faz verdadeiros milagres. Então, antigamente, a osteopatia pensava que tudo se resolvia pela artéria. Já a quiropraxia, ela visualizou a inervação, o efeito neuropatológico.
Então, são ciências tratando a mesma pessoa por caminhos diferentes. Claro que hoje isso foi atualizado. No decorrer da sua atualização, da sua evolução, foi desenvolvida a unidade do corpo pela osteopatia e uma grande afirmação que a estrutura governa a função. Já a quiropraxia, ela já visualizava que o sistema nervoso central era quem controlava tudo. O sistema nervoso central tinha um potencial de cura ou de autocura, e aí ele descobriu que eram interferências que alteravam a função do sistema nervoso central. E aí a quiropraxia passou a intervir removendo interferências, removendo essa interferência, que depois essa interferência se tornou o grande sucesso, o grande para-choque da quiropraxia, que é a subluxação. Então, através da lei da artéria, foi desenvolvida o pensamento de autocura, você corrigindo a vascularização, e a gente sabe hoje que não é só a vascularização, é a vascularização, é a inervação, é a estrutura dos ossos, a estrutura das articulações. Então, a osteopatia, ela trata o estrutural, ela trata o visceral, ela trata o craniano e atua em cima de manipulações chamadas TRUST, que tem uma correspondência muito grande com o ajuste da quiropraxia. Só que a quiropraxia, o pensamento dela não é visceral, não é craniano. O pensamento dela é o neuroajuste, ajuste da articulação que interfere na neurotransmissão. Isso é o efeito da subluxação. Então, a osteopatia ela vai tratar a doença, disfunção somática, disfunção somática neurovascular, facilitação do trânsito medular, que são interpretadas como aberrações neurológicas. O que são aberrações neurológicas? São patologias que podem ser temporárias ou definitivas. Então, a osteopatia ela trata patologias, enquanto que a quiropraxia ela vai identificar a subluxação, que interfere na neuroreflexologia do corpo da gente. Essa neuroreflexologia do corpo da gente, na verdade, é a saúde da vida. Quando você faz uma correção da subluxação, você interfere nessa neuroreflexologia, corrige hipomobilidades e recupera a saúde da vida e mantém a vida saudável. Então, a quiropraxia não está preocupada com patologias e doenças. A osteopatia, ela interfere em patologias e doenças. Então, a osteopatia, ela fala manipulação, técnicas de manipulação da coluna vertebral, enquanto que as técnicas da quiroprática são técnicas de ajuste. Então, uma pequena conclusão, uma humilde conclusão, é que a osteopatia corrige patologia e a quiropraxia, ela acerta a saúde. Então, são reflexos completamente diferentes. A disfunção somática ela é visceral. Se ela é somato-visceral, então ela é somato-somática, quer dizer patologia, doença, doença das vísceras, doenças que acometem as vísceras e vísceras que produzem doenças. A subluxação ela é um reflexo neuropatológico, cinesiopatológico, então o sistema neural interferido pela subluxação, ela vai produzir uma deficiência cinesiopatológica, miopatológica e bioquímica. Corrigindo a subluxação, a gente retira essa interferência que corrige o bioquímico, que corrige o biopatológico, que corrige o cinesiopatológico e que recupera a neuropatofisiologia.
Isso parece ser muito complicado, mas é muito mais complicado do que a gente imagina. O termo subluxação é um termo dificílimo de a gente explicar, porque a gente não vê subluxação, mas a gente percebe a subluxação, que interfere no neuropatológico, e quando a gente retira ou corrige a subluxação, praticamente, quase que de forma imediata, isso começa a se reverter. Na osteopatia, quando a gente interfere na disfunção somática, tudo vai se recuperando numa outra velocidade, porque a osteopatia ela está lidando com doença, medicina lida com doença, e a quiropraxia ela lida com subluxação, que é saúde. Aí alguém vai me perguntar qual é a melhor? Ambas atingem o mesmo alvo, ambas resolvem. Qual é a melhor? A que resolve para você. Se você tem uma doença, a osteopatia vai resolver para você, porque ela vai corrigir uma patologia. Se você tem uma subluxação, quem resolve é a quiropraxia, porque ela vai acertar corrigindo a subluxação. As primeiras escolas de osteopatia no Brasil foram o IBO e a Escola de Osteopatia de Madrid, que existem até hoje, são muito bem conceituadas. Na quiropraxia no Brasil, as duas primeiras escolas foram a Fevale, em Novo Hamburgo, a Anhembi Morumbi, em São Paulo. A Escola de Osteopatia de Madrid e o IBO são no Rio de Janeiro, mas que têm subsedes em vários estados, várias capitais do Brasil. Hoje, a quiropraxia já está em 6 escolas diferentes, independente daquelas duas, como todas elas vão ser fiscalizadas pelo MEC. O MEC vai estar atuando no controle dos seus programas de escola, tá? Dos seus programas universitários. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou estar eternamente disponível para atender todas as vontades e os desejos de vocês. Basta só que vocês me procurem, eu estarei disponível em henriquecursos.com, que é o meu site, o meu instituto, que é o Instituto Henrique von Gart. Se de todos vocês não conseguirem entrar em contato comigo, procura o Alevato, porque eu estou à disposição de vocês, não uso de falsa modéstia. Quando eu me coloco à disposição, é porque eu realmente estou à disposição, eu faço aquilo que eu gosto, aonde eu gosto, para quem eu gosto. E como eu gosto muito do Alevato, eu estou à disposição de vocês de forma direta ou indireta, ou enquanto eu tiver lucidez e disposição para atender vocês. Obrigado pela atenção. Acredito que tenha atendido alguns, mas não a todos, e os outros alguns que tiverem interesse, me procurem, porque eu estarei à disposição de vocês. Até breve. Isso aqui não é uma despedida, isso é um até de repente, a gente se encontra por aí, aonde? No mercado e na vida.